Boa tarde, segundo ano. A gente vai continuar a nossa aula de literatura, tá? Vamos estar seguindo aquele mesmo método que eu falei. A gente vai estudar hoje dois capítulos, porque esses capítulos, eles são continuação, entendeu? É o mesmo assunto. Então, para não ficar muito quebrado, é melhor a gente estar vendo eles, né? Os dois ao mesmo tempo. São capítulos pequenos, tá? Então, a gente está no capítulo 12. E lembrando que essa semana eu vou estar postando o gabarito para vocês das atividades dos capítulos passados, tá bom? Então, o capítulo 12 é geração de 30, fase de reconstrução. Nesse aqui, a gente vai estar estudando apenas Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos, um dos maiores autores, né, da nossa literatura. Aí tem aqui As Almas Secas e Rudes de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é considerado um dos mais importantes autores dessa geração de 30. A sua prosa apresenta uma linguagem concisa, composta por frases curtas e marcada pelo uso de poucos advérbios e adjetivos. Na literatura regionalista, ele se notabilizou, né, se destacou pela sondagem psicológica de suas personagens. Nas suas obras, Graciliano Ramos, ele era aquele autor que falava mais, que retratava a vida dos nordestinos, né? Ele retratava aquele homem sofrido, aquele homem bruto do sertão, entendeu? Aquele homem cansado da luta, do dia a dia, daquela labuta, como eles dizem, certo? Então, isso eram temas frequentes em suas obras, cujo comportamento compunha um retrato da vida desumanizada desses indivíduos. Ele retratava o homem, o nordestino, quando ele fala assim, a questão do desumano, é porque eram pessoas assim, que trabalhavam tanto, entendeu? Que soavam tanto, que se sacrificavam tanto, que para ele retratava até às vezes uma vida desumana, entendeu? Que já era fora do normal, né? Sua obra mostra de modo rigoroso e direto os dramas vividos, tanto no campo quanto na cidade. Nos romances de Graciliano Ramos, as condições degradantes impostas pelo ambiente implacável do sertão nivelam todos esses seres, os quais competem pela sobrevivência, né? Então ele é um autor. Quando a gente fala em Graciliano Ramos, a gente já vem logo na mente Vidas Secas, né? Que é uma das maiores obras de Graciliano Ramos. Então, no ambiente, nas suas obras também românticas, ele vai estar retratando esse sertão nordestino, entendeu? Por isso, uma palavra que se repete na obra dele é bicho, onde ele enfatiza o processo de desumanização e de rebaixamento moral que atingia os homens simples no interior nordestino. Por que, que ele fala nessa forma de bicho? Porque eram pessoas que às vezes trabalhavam de forma desumana, eram pessoas que viviam de forma desumana. Então, por isso que ele faz essa comparação do homem a um bicho, né? Por ser uma pessoa muito bruta, né? Muito forte e tudo. As obras de destaque de Graciliano Ramos foram São Bernardo e Vidas Secas. No livro de vocês vai estar falando mais um pouco sobre cada uma. Aí vocês podem estar lendo ou eu aconselho também vocês lerem as próprias obras, o livro completo, porque vale a pena. E aqui, pessoal, no próximo capítulo aqui, a gente tem o quê? Falando ainda da geração de 30, né, dessa fase de reconstrução, a gente agora vai para a poesia, né? Poesia 1. Temos Murilo Mendes e Jorge de Lima. Jorge de Lima, a poesia em metamorfose. A gente sabe que metamorfose é transformação, né? Jorge de Lima era filho de senhor de engenho, ele possuía um estreito contato com os negros, né, da propriedade rural de sua família, onde ele vivia ali. Só que aqueles negros não eram mais escravos, porque nesse período aqui já tinha tido o quê? A abolição da escravatura, mas eram pessoas, né, eram negros que ainda trabalhavam e viviam nas grandes fazendas, né? Porque a gente sabe que a abolição aconteceu, mas não quer dizer que todos os negros já foram livres logo não, né? A maioria continuaram ali, até porque não tinha nem para onde ir, né?
foi feita a abolição, mas e aí o que, que o povo ia fazer? Viver de quê? Então muitos continuaram onde já estavam, em troca de comida, né? Trabalhando ali para os seus senhores. Entre as principais características de suas obras, podemos destacar o diálogo do extraordinário com o comum, do universal com o regional, do tradicional com o novo. Essa combinação de elementos reflete a natureza de um artista multifacetado, que mesclou, né, que escreveu sobre vários estilos. Por essas grandes variações que ele tinha, né, a obra dele pode ser dividida em três momentos principais. O primeiro é qual? A fase parnasiana. Nessa fase, estreou a publicação do seu primeiro livro, 14 Alexandrinas, tendo como as características nessa fase as mesmas características da escola literária, o parnasianismo. Vocês lembram? Que era o quê? Um rigor formal, um vocabulário muito sofisticado, muito elegante, né? Muito chique, que o parnasianismo abordava, o gosto pela estrutura poética tradicional e, claro, sobretudo, o uso de sonetos, né? Porque a gente sabe que os poemas do parnasianismo são sonetos, certo? São estrofes de dois quartetos e dois terceiros. Temos o que? A fase nordestina. Nessa fase de cunho moralista, destacam-se recordações da infância dele. Nessa fase aqui, ele vai abordar, entendeu? Os acontecimentos de quando ele era criança, de quando ele vivia no engenho de sua família, né, na fazenda. A paisagem, os costumes e algumas personagens emblemáticas no Nordeste, como Lampião, Padre Cícero, são assuntos de muitos de seus poemas, né, do período. Percebe-se também a postura de compromisso crítico com a realidade, que já era perceptível ainda na sua fase parnasiana. Quando ele escreveu, né, obras com cunho, né, parnasiano, ele já começava a abordar temas onde ele fazia o quê? Crítica, né? Crítica com as coisas que ele via, né, coisas erradas que aconteciam na sociedade. Por exemplo, a escravidão, né, era algo que não era bom. A escravidão, assim, não a escravidão, porque naquele período já tinha sido abolido. Eu falo a questão da forma como os negros eram tratados, por exemplo, naquele período, né? E seus textos tematizam a exploração e a marginalização dos trabalhadores do engenho, sobretudo de quem? Dos negros. Como a gente falou, no engenho continuou trabalhando os negros que já tinham sido, né, livres. E a fase do misticismo católico? Essa fase inicia-se em 1935, com a publicação de Tempo e Eternidade, em parceria com Murilo Mendes, né, que ele escreveu essa obra. A obra reconhece a religião como a solução para o materialismo e para a injustiça da realidade. Assim, suas obras passam a adotar as seguintes temáticas: simbolismos bíblicos, versos sem métricas, a construção de poemas com teor musical e com frequentes descrição de imagens, tá? Aí temos aqui, ó, Murilo Mendes, religiosidade e surrealismo. Murilo Mendes faz parte de um grupo de escritores cujos textos se voltavam para a religiosidade. No entanto, Murilo não se restringiu apenas a essa temática, experimentando diferentes assuntos e formas. Como, né, por exemplo, de sua inovação estilística, é possível destacar em suas últimas produções literárias a utilização de neologismo, né, que são o quê? Palavras novas, e dos espaços em branco nas páginas. Murilo lançou seu primeiro livro em 1930, intitulado de Poemas. Em 1934, ele se converteu ao catolicismo depois da morte de seu grande amigo, o pintor Ismael Neri. Então, ele começou a escrever sobre essa temática. Outra característica de sua obra, né, de Murilo, é a presença do dualismo. Dualismo a gente já percebe que vem de dois, entendeu? São questões de oposições, a relação bem, mal, concreto, abstrato, real, imaginário, entendeu? A obra de Murilo se divide em três momentos. O primeiro é o período da poesia irreverente, e nesse período aqui, os poemas, pessoal, eles
ironizavam as convenções artísticas e sociais da época, né? Ele escreveu poemas também humorísticos, de linguagem simples e apelo popular. Outra fase também foi o quê? Período da poesia católica e surrealista. Essa fase inicia-se com a publicação de Tempo e Eternidade, que buscava restaurar a poesia em Cristo. Teve também o período experimental. Nesse período, valoriza-se os aspectos gráficos e sonoros das palavras. A principal obra desse período é a coletânea de 145 poemas, intitulado de Convergência. Nessa obra, utiliza-se uma linguagem rica e o uso de neologismo, né, que são palavras novas. O neologismo é muito utilizado pelos autores, né? Faz os textos ficarem mais belos, né, mais bonitos. Então, pessoal, é isso aí, tá bom? Esses são os nossos capítulos de hoje. Vocês vão responder as atividades. São as atividades de marcar, tá? São os objetivos. E essa semana eu vou estar colocando o gabarito das atividades passadas. Qualquer dúvida, chamem lá no PV, tá bom? No nosso grupo do WhatsApp, no plantão. Tchau e um abraço a todos.